Mandou contratar John Arias livre no mercado. Léo Pereira recebeu propostas de times do exterior. E as últimas notícias do Flamengo você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Bom, galera, deixa eu começar falando sobre a preparação do Flamengo lá em Doha, no Catar, para o confronto aí do Derby das Américas, válido pelo Intercontinental. Como é que é isso, Gustavo? O Derby das Américas? Porque é o seguinte, pessoal, o primeiro jogo do Flamengo no Intercontinental é contra o Cruz Azul do México, que é o campeão do México. Ou seja, é um jogo que vale taça, vale o Derby das Américas. Ou seja, o Flamengo pode se classificar para a fase seguinte do Mundial e pode ganhar também uma taça. Então, vale taça esse jogo de quarta-feira, 2 horas da tarde, com transmissão da Globo em TV aberta para todo o Brasil, transmissão também da GE e da Cazé TV. E falando sobre a preparação do Flamengo, né, o Flamengo ele não pode, ele deve não contar com o Pedro para essa estreia contra o Cruz Azul. O Pedro que ainda está com aquela lesão na coxa, não é nem mais a lesão no antebraço que preocupa, né, que tira o sono do Pedro, que tira o Pedro dos jogos, é a questão da lesão na coxa. Ele viajou com o restante do elenco para lá, mas não deve fazer essa estreia contra a equipe do Cruz Azul. O Flamengo joga contra o Cruz Azul na quarta-feira. Se passar, no final de semana enfrenta o Pirâmides, e se passar, depois do jogo do Pirâmides, enfrenta a equipe do PSG, que só vai jogar a final, tá, galera? O PSG só entra na final. Tem até uma notícia que tá saindo lá na França, que o PSG estuda colocar time misto nesse jogo contra a equipe do Flamengo, porque a temporada lá na Europa, o mês mais crítico de jogos na temporada na Europa é o mês de dezembro. São jogos um atrás do outro. Então, para esse jogo contra o Flamengo, o PSG estuda até colocar aí um time misto. Tá certo, galera? Bora mudar de assunto, mas antes peço para você que não deixou o like ainda nesse vídeo, para deixar o like. Estou aqui passando informações do Flamengo para vocês, informações de última mão, de última hora. Então, peço para você deixar o like nesse vídeo. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. É muito importante aqui todos os dias a gente traz vídeos trazendo informações sobre o Megão, tá certo, galera? Bom, deixa eu falar sobre a seleção do Bola de Prata da ESPN, que premia aí os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo conta aí com 2 jogadores nessa lista, tá, galera? Léo Pereira e Arrascaeta, junto com o Pedro, quer dizer, 3 jogadores estão no prêmio Bola de Prata. Olha a seleção, ó. Walter, o goleiro do Mirassol, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, Lucas Romero, do Cruzeiro, meio-campista, Arrascaeta, do Flamengo, meio-campista, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. O atacante é o Caio Jorge, do Cruzeiro, Pedro, do Flamengo, e o Vitor Roque, do Palmeiras. O Rafael Guanais, do Mirassol, é o técnico, e o revelação é o nosso querido nosso querido não é? É o Alan, pensei que era o Alan do Flamengo, o nosso querido nada, é o jogador aí do Palmeiras, tal de Alan, tá certo, galera? E com isso, galera, com 6 premiações, o Arrascaeta se torna o estrangeiro mais premiado da história do Bola de Prata. O meia uruguai agora tem 1 bola de ouro e 5 bolas de prata. Tá aí um recorde pro nosso querido Léo Pereira, tá certo, galera? E o prêmio do Arrascaeta, o Flamengo se torna o clube com mais bolas de ouro da história da premiação no Bola de Prata. Zico em 74 e 82, Renato Gaúcho em 87, Júnior em 92, Adriano em 2009, Gabigol em 2019 e Arrascaeta em 2025, tá certo? Eu falei do Léo Pereira aí, galera, que tá na seleção, e o Léo Pereira tem aí recebido muitas propostas nos últimos dias, tá? E segundo a matéria do Globo Esporte, o Léo Pereira interessa a mais clubes do exterior. O Al Ghadash da Arábia Saudita, Olympiacos da Grécia, Galatasaray da Turquia e o Fenerbahçe da Turquia. No meio do ano, o Flamengo recusou investidas do Valência e do Sevilha da Espanha e do Porto de Portugal, mas os clubes mantiveram o zagueiro no radar. O rubro-negro deixou aberto para uma negociação na próxima janela. O clube carioca promete fazer jogo duro. A multa rescisória é de 60 mil euros, 60 milhões de euros, cerca de 380 milhões de reais para o exterior. É inegável que
a temporada do Léo Pereira foi assim espetacular, né, galera? Muito boa a temporada do Léo Pereira. O melhor zagueiro do Flamengo disparado, na minha opinião, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Eu acho até injusto o técnico Ancelotti da seleção brasileira não testar o Léo Pereira na seleção. Levou o Fabrício Bruno diversas vezes, testou outros zagueiros e não levou o Léo Pereira. Acredito que sim, o jogador tem chance de ir para a seleção, merece aí essa oportunidade. E agora a gente vai aguardar se ele vai para a seleção brasileira, né? Tem aí mais 2 convocações, se eu não me engano, antes da janela de transferência, não, da Copa, e o Léo Pereira pode aí aparecer nessas convocações e quem sabe ir para a seleção brasileira, tá certo, galera? Bom, deixa eu falar sobre a entrevista do BAP, que ele deu entrevista aí na Flamengo TV, e falou sobre a possibilidade de contratar jogadores, né? E ele foi bem claro, se tiver precisando de algum nome, de algum jogador, o Boto está autorizado a contratar esse jogador, custa ao que custar. Ou seja, ele mandou contratar. Disse também que o Flamengo hoje tem um poder financeiro para investir aí cerca de R$ 1 bilhão de contratação. É claro que ele não vai fazer isso para rasgar dinheiro, sempre com responsabilidade, mas ele disse que se o Flamengo precisar gastar 1 bilhão em contratação, ele disse que o Flamengo pode gastar esse valor, tá certo, galera? E agora a gente vai falar sobre o John Arias. O John Arias é o alvo principal do Flamengo nessa janela, porque o Flamengo deve aí se desfazer do Everton Cebolinha, mas deve se desfazer do Everton Cebolinha se contratar aí o John Arias. Essa é a informação que a gente tem. E o Wolverhampton autorizou o staff de John Arias a buscar um novo clube. Com isso, deu a entender que o John Arias está livre aí no mercado. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro têm interesse na contratação do meio atacante colombiano e monitoram a situação. A princípio, o clube inglês quer o valor que pagou para tirar Arias do Fluminense, cerca de 137 milhões de reais. A situação deve esquentar aí nos próximos dias. O jogador gostaria de ficar na Inglaterra, mas o Wolverhampton quer fazer caixa com sua transferência. Assim, o caminho mais provável é o Brasil. Arias, inclusive, ama o Rio de Janeiro. Essa é a informação do portal R7.com, tá aí. É claro que o Flamengo está sim de olho no John Arias, tá, pessoal? Não é segredo para ninguém. O Flamengo vai contratar esse jogador, porque e se ele cair no time do Flamengo, vai cair como uma luva. Porque é um baita de um jogador. Eu ficava com muita raiva porque ele no Fluminense jogava demais, né? E o Flamengo, ele é a cara do Flamengo, jogador raçudo, rápido, driblador, enfim. E é claro, se ele vier para o Flamengo, os tricolores vão aí se doer, meus amigos. Porque se o Arias vem para o Flamengo, será aí um grande reforço, tá certo, galera? Tô ficando por aqui. Peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Peço também para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, colocar esses vídeos aí no grupo do WhatsApp da família. Conto com a ajuda aí de vocês, tá certo? Tô ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.